Relato de João Batista, 60 anos, morador de Lagoa da Serra, Bahia. Eu me lembro de como se foi ontem, embora já tenha se passado mais de 40 anos. Eu tinha apenas 20 anos naquela época, em 1975. Lagoa da Serra era uma cidadezinha pacata, quase esquecida no mapa da Bahia. Não tinha energia elétrica em todas as casas, e a gente se reunia à noite em volta da fogueira, contando causas e olhando para o céu estrelado. Tudo mudou numa noite de lua cheia. A gente tinha ouvido falar dos ataques, mas ninguém dava muita importância. Diziam que era coisa de gente supersticiosa, de velho que gostava de inventar histórias para assustar as crianças. Mas naquela noite, a realidade se mostrou muito mais assustadora que qualquer história. Eu estava na casa do seu Antônio, o fazendeiro mais velho da região, ajudando a restaurar uma cerca. Era perto da meia-noite quando ouvimos os gritos. Vinham do lado da floresta, do outro lado do rio. Corremos para lá, eu, seu Antônio e mais uns 3 homens, com lanternas e facões. Quando chegamos, a cena que vimos. Havia sangue por todo lado. Animais mortos, despedaçados, espalhados pelo chão. No meio de tudo, uma figura enorme, peluda, com olhos que brilhavam na escuridão. Era um lobisomem, não havia dúvida. Seu Antônio se aproximou, mas uma criatura avançou sobre ele com uma velocidade que nenhum de nós poderia imaginar. Ele foi atacado pela fera e caiu ferido. Não sei de onde tirei coragem, mas corri na direção do lobisomem com o facão em punho. Acertei um golpe na perna dele, e ele urrou de dor, mas não o suficiente para cair. Ele me olhou com aqueles olhos vermelhos, e por um momento, eu pensei que seria o meu fim. Mas então, como se algo o chamasse, ele fugiu para a floresta, deixando um rastro. Seu Antônio sobreviveu, mas nunca mais foi o mesmo. Aquele ataque deixou uma marca em todos nós. Passamos a trancar as portas e janelas mais cedo, e os encontros à beira da fogueira acabaram. As crianças não puderam mais sair de casa depois do pôr do sol. Eu sou um dos últimos que ainda se lembra daquele ataque. Os jovens de hoje acham que é só uma história para assustar, mas eu sei o que vi. Sei o que enfrentaremos naquela noite. E enquanto eu viver, vou contar essa história, para que ninguém se esqueça do perigo que enfrentamos. E para que nunca subestimem as lendas da nossa terra. O ataque do Curupira. Era uma noite fria e escura na floresta amazônica. Um grupo de adolescentes, acompanhado pelo instrutor Marcos, estava acampando para uma viagem escolar. Marcos, um homem na casa dos 50, conhecia bem aquelas terras e sempre respeitava as lendas locais. Ele havia alertado os adolescentes sobre o Curupira, uma entidade protetora da floresta, mas eles, como era de se esperar, não deram muita importância. O Curupira é um espírito da floresta com cabelos vermelhos e pés virados para trás, contou Marcos na fogueira, enquanto os adolescentes riam e zombavam da história. Ele protege os animais e as plantas, punindo aqueles que... Naquela noite, depois de muita conversa e risadas, os adolescentes se dispersaram para suas barracas, ignorando os conselhos de Marcos de não se afastarem. João, Pedro, Ana e Luísa, os mais ousados do grupo, decidiram explorar a floresta sob a luz. Vamos ver se encontramos o tal Curupira, disse João, rindo, e... À medida que se afastavam, a floresta parecia se tornar cada vez mais densa e opressiva. Os filhos noturnos são mais altos e ameaçadores. De repente, uma brisa gelada varreu o grupo, e eles sentiram um arrepio inexplicável. Talvez devemos voltar, sugeriu Ana, iniciando uma medrosa zumbi Pedro. Estamos aqui para provar que o Curupira... Mas, enquanto avançavam, ouviram um som estranho, algo entre um assobio e um sussurro. As árvores se fecham ao redor deles, e os arbustos se movem como se algo estivesse os espreitando. Vocês ouviram isso? Disse Luísa, com a voz trêmula. O terror tomou conta dos adolescentes. O Curupira, com um grito selvagem, começou a persegui-los. Eles correram, mas pareciam que a floresta estava viva, com galhos e raízes surgindo do chão para prendê-los. João foi o primeiro a cair, suas pernas entrelaçadas por cipós. Pedro, tentando ajudar o amigo, foi puxado por raízes que convidaram a sua própria vida. Ana e Luísa gritaram por ajuda, mas suas vozes foram abafa. Marcos, que estava em seu acampamento, ouviu os gritos distantes. Ele sabia o que estava acontecendo.
Sem perder tempo, ele pegou uma vela e alguns amuletos de proteção, itens que sempre carregava consigo por respeito às lendas. Ao se aproximar do local onde os adolescentes tinham se aventurado, começaram a entoar orações e cânticos de proteção. Quando chegou, viu os adolescentes presos pela vegetação e o Curupira atacou. Com coragem e respeito, Marcos se colocou entre eles e o espírito da floresta, levantando a vela falou: Espírito guardião, eu sou Marcos, amigo da floresta. Peço perdão pelos erros desses jovens. Eles são ignorantes, mas não são maus. Deixe-os ir, e eu garanto que aprendam a respeitar a sua casa. O Curupira parou, seus olhos fixos em Marcos. Após um momento que pareceu uma eternidade, ele recuou lentamente para as sombras, desaparecendo na escuridão. Marcos libertou os adolescentes, que estavam em estado de choque. Sem dizer uma palavra, levou-os de volta ao acampamento. Na manhã seguinte, enquanto partiam, Marcos fez com que prometessem que daquele dia em diante respeitariam a floresta e seus protetores. E assim, a lição foi aprendida. Naquela noite, o grupo de adolescentes compreendeu que algumas histórias não são apenas mitos, mas avisos de um equilíbrio delicado que deve ser respeitado. E que, na escuridão da floresta, o Curupira sempre estaria vigilante, pronto para proteger seu domínio. À noite. O casarão abandonado na colina sempre foi fonte de histórias e mistérios na pequena cidade de São Valentim. Construída no século XIX, a propriedade pertence a uma família nobre que, segundo as lendas, desapareceu misteriosamente, deixando uma casa à mercê do tempo e do esquecimento. Para muitos, era um local assombrado, mas para um grupo de jovens aventureiros, parecia o cenário perfeito para uma noite de aventura. Alice, Pedro, Marcos, Júlia e Luísa decidiram que passariam uma noite lá. Com lanternas, sacos de dormir e um espírito de aventura, partem em direção ao casarão ao cair da noite. A mansão, envolta em escuridão e silêncio, os recebidos com suas janelas quebradas e portas rangentes, como essa. Tem certeza de que é uma boa ideia? Perguntou Luísa, já arrependida de ter concordado com a loucura. Claro, Luísa. Vai ser divertido, respondeu Pedro, sempre o mais destemido do grupo. Além disso, é só uma noite. O que pode acontecer com a gente? Ao entrarem, o ar estava pesado e o cheiro de mofo impregnava o ambiente. O grupo encontrou uma antiga sala de estar, com móveis cobertos por lençóis empoeirados. Decidiram que seria ali onde passariam a noite. Acenderam algumas velas e começaram a conversar sobre a história da mansão. Horas se passaram, e a noite parecia ficar mais escura. Alice, que estava explorando a casa, encontrou uma porta trancada no porão. Com um ar de curiosidade e imprudência, chamou o resto da turma. Vamos abrir, sugeriu Marcos, já procurando algo para ajudar a abrir a porta, encontrou um pedaço de madeira. Após alguns minutos de esforço, a porta finalmente cedeu, revelando uma escadaria que descia para um porão ainda mais escuro e frio. Desceram, um a um, e retornou uma série de calafrios na turma. O que é isso? Murmurou Júlia, sentindo um calafrio percorrer sua espinha. Antes que pudesse responder, os caixões começaram a se abrir, revelando figuras pálidas e de olhos vermelhos. Vampiros. Os jovens recuaram, mas era tarde demais. Os vampiros se moveram com uma velocidade sobrenatural, cercando-os. Corram! Pedro, mas a saída parecia cada vez mais distante. Os vampiros atacaram com fúria. Alice foi a primeira a cair, seus gritos de dor ecoando pelo porão. Marcos tentou lutar, mas foi rapidamente dominado, seu sangue sendo drenado por uma criatura de dentes afiados. Júlia e Luísa correram em direção à escada, mas foram interceptadas antes de conseguirem alcançar a saída. Pedro, o último a ficar de pé, assistiu impotente enquanto seus amigos eram atacados. Com um último esforço desesperado, Pedro conseguiu alcançar uma janela e saltou para fora, rolando pela grama úmida da colina. Ele correu, sem olhar para trás, o som dos gritos de seus amigos sendo devorados pelos monstros. Devido ao trauma, Pedro ficou sem seu juízo perfeito e foi internado em um hospício acusado de cometer um crime contra a vida dos seus amigos, mas só ele sabe o que realmente aconteceu naquela noite, e a mansão ainda está esperando por mais jovens corajosos para a história se repetir.